Boa noite, pessoal. Boa noite. Shalom, shalom. Boa noite, pastor Michel. Deus abençoe. Boa noite a Boa todos. noite. Deus abençoe a noite de cada um. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando nosso projeto. Serão 31 dias. Eu quero começar dando bem-vindo a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um. São muitas pessoas, então sintam-se cumprimentados, sintam-se abraçados. Nós estamos começando hoje uma jornada, então eu já quero te convidar para estarmos juntos durante toda essa jornada. Serão 31 dias, 31 dias de leitura de provérbios, cada dia um provérbio, e nós vamos nos aprofundando em relação a isso. O pastor César já está aqui, e vai ser um tempo extraordinário. Eu quero fazer rapidamente uma oração, já para nós começarmos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse momento ao Senhor, dessa viração do dia. Nós queremos, Pai, já entrar neste momento desta viração do dia, te entregando a nossa primícia, um tempo de estudo e dedicação ao Senhor. Fala conosco, Senhor, nesse tempo, abre os nossos olhos, abre nossa mente, o nosso coração. A tua palavra diz que o teu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E nós estamos aqui nesta noite buscando mais do Senhor, mais do conhecimento. Então, que a tua palavra seja revelada a nós, que o Senhor possa nos revelar o futuro, ações, estratégias, pensamentos, entendimentos na tua palavra para este tempo. É o que nós pedimos e te agradecemos. Abençoa este homem e esta mulher que aqui está, para a honra e glória do seu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pastor César, tá por aí, meu irmão? Amém, amém, glória a Deus. Está me escutando bem? Te escutando perfeitamente, meu pastor. Amém, glória a Deus. Antunes está por aí também ou ainda não? Boa noite, pastor César. Boa noite a todos. Já estou na área. Bênção. Bom, esse é um projeto que hoje de manhã eu conversando com o Airão, e o Airão conversou comigo e falou: Cezão, o que que você acha da gente fazer 31 dias de provérbios e você seria uma pessoa ideal para poder conduzir isso para os diretores e tudo, trazendo um pouco mais de conhecimento, até porque é um livro que fala para o empreendedor, então tem tudo a ver com uma linguagem para o empreendedor. E aí eu falei, tá bom, Airão, vamos já logo cedo. Eu nem sei que hora que esse Aires foi dormir, porque dorme tarde, e aqui é 4 horas na frente. De manhãzinha ele já me chamando, eu falei, ele não dormiu. E aí eu conversando com ele, eu falei, eu vou começar a mexer com isso. A princípio, era para nós envolvermos só o departamento da diretoria. Mas aí eu conversando também com o pastor Michel, ele me deu uma dica e tudo. Então, todos vocês que estão aí nessa live que nós estamos trabalhando aqui, diariamente eu vou convidar um diretor da empresa para que nós possamos compartilhar um pouco sobre o Provérbios. Então, provavelmente hoje nós vamos estar falando, vai ser o dia primeiro, eu e o Antunes. Amanhã eu já até o final já vou dizer quem vai ser juntamente comigo, depois outro diretor, e aí nós vamos conduzindo junto com os diretores. E eu aguardo também, eu espero que essa esse ensinamento que nós estamos propondo aqui também chegue aos parceiros, cheguem aos colaboradores dentro da central, até porque quanto mais nós trabalharmos isso, melhor vai ser, porque é o que eu digo sempre, não tem como haver transformação se o Espírito Santo não entra. É ele que transforma a gente. Nós não temos força para ser transformados sozinho. Nós não conseguimos. Nós podemos ser melhor tecnicamente, nós podemos ser melhor sobre algumas características, podemos mudar. Porém, é engraçado que para você ter um nível de entendimento, hoje eu fazendo um estudo, quando você lê um livro, eles dizem que é um processo inicial
para quem quer alcançar uma sabedoria. Para quem quer alcançar uma sabedoria, ele começa lendo um livro, mas ele está alcançando uma sabedoria de um autor. Existem centenas de milhares de autores. Então ele teria que ler muito para ir alcançando mais conhecimento dentro daquele livro. A Bíblia diz que a sabedoria está em Deus. Não tem como o homem acessar tal sabedoria se não acessar a Deus. Ele acessa muito conhecimento, mas ele não tem como acessar a sabedoria. E sabedoria? De conseguir se enxergar. Ele conseguir enxergar os erros dele, as limitações dele, as falhas dele, e entender que ele precisa se esticar. Então, o livro de Provérbios é um livro que foi escrito em 31 capítulos, para 31 dias, como nós estamos trabalhando aqui. E eu espero que todos vocês se alimentem disso. Eu vou trazer algumas visões do que Deus colocou no meu coração. O Antunes também, quem vai compartilhar hoje comigo do Provérbios primeiro, vai trazer alguma visão, alguma direção. E esperamos que dentro desses 40 minutos a 1 hora nós possamos trazer um conhecimento que venha agregar valor sobre a vida de vocês e venha ser útil no dia a dia. Agradeço a todos vocês que estão aí e entraram nesse grupo. Semana que vem podem convidar mais pessoas. Nós teremos 31 dias aí para compartilhar de uma palavra profunda de revelação sobre Provérbios. Bom, Antônio, você vai entrar aqui comigo? Como é que vai ser, pastor Michel? Conduz aí para mim entender como que vai ser. Ou eu já posso ler aqui Provérbios primeiro? Agora, meu Me pastor, diga. já pode ler. O Antunes já está aqui contigo. Ele já está aqui na tela, inclusive, pronto para em condições dele. Então já pode fazer sua leitura e a gente já vai fazendo o debate aqui. Tá bom. Então vamos ler Provérbios primeiro. Se vocês tiverem aí, abram para que nós possamos compartilhar. E vocês vão se surpreender com Provérbios capítulo 1. E assim, gente, leiam com muita atenção, tá? Para que vocês possam compreender. Que o primeiro início disso tudo é pedir para o Espírito Santo falar conosco. A Bíblia é o único livro que, quando você abre, o autor senta do teu lado. Você convidando ele passa a compartilhar com você. O autor quer te ensinar. Por isso que quando você lê a Bíblia e não entende nada, é porque você não chamou o autor para te ensinar. Precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. As palavras que estão nas Escrituras Sagradas, o homem por si só, sem o convite do Espírito Santo, ele não consegue compreender as parábolas, os ensinamentos e tudo mais. Ele precisa que o Espírito Santo revele para ele, fale com ele. E aí ele passa a entender esse sobrenatural. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivo como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal,
e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil entender-se rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, e nas entradas das portas das suas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensato, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e entendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também, de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiarão o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e os desvarios dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Bom, nós lemos agora o livro de Provérbios, capítulo 1, e eu quero que vocês compreendam assim. O livro de Provérbios, ele começa no capítulo 1 falando sobre sabedoria. Isso é importante você compreender. Ele está querendo te ensinar e te dizer que sem a sabedoria de Deus, você vai entrar por caminhos que você não conhece. E isso é, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é assim, conforme você vai lendo ela diariamente, por que que a maior luta do ser humano é conseguir ler as Escrituras Sagradas? Porque conforme ele não vai lendo as Escrituras Sagradas, ele não vai passando por um processo de filtro que a Escritura faz com ele. Quando ele lê a palavra de Deus começa a arrancar dele ego, vaidade, soberba, pecados. Ela tem o poder de limpar o ser humano. Ela vai limpando dentro dessa condução. Então você precisa todos os dias abrir a palavra de Deus, ter um nível de leitura, ler um livro de Provérbios, livro de João, porque conforme você vai tendo dificuldade para ler a Bíblia, é porque ainda existe muita coisa dentro de você do mundo. E você é um combate isso, porque eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia as primeiras vezes, gente, era uma guerra, porque parecia que toda vez que eu lia a Bíblia, ela estava batendo de frente com as minhas atitudes. Ela estava batendo de frente com as minhas ações, com os meus pensamentos, com a forma que eu agia, com a forma que eu pensava. Então ela estava confrontando isso. Esse livro de Provérbios, aqui no capítulo 1, escrito por Salomão, ele se divide em três partes, tá? Ele é dividido em três partes. Nós precisamos compreender que muitos de nós dizemos que amamos Jesus, caminhamos, estamos com Jesus, mas vocês vão ler no livro de João, se nós não conhecemos as palavras de Jesus, nós ainda não conhecemos ele, nós só ouvimos falar dele. E isso é uma fusão e uma mudança que você compreende a partir do momento que você se dedica à leitura da palavra todos os dias. O livro de Provérbios, capítulo 1, é dividido em três partes, para você que é empreendedor ou para você que quer uma grande mudança. A primeira parte do livro de Provérbios,
é quando nós vamos trabalhar do verso 2 ao verso 7. O primeiro verso é a apresentação do livro, é a apresentação. Então, no primeiro verso, ele está se apresentando e dizendo quem é a geração dele. Quando você pega o Provérbios, o primeiro que você leu, ele diz assim: Antônio, você está aí? Vamos já começar aqui, Pô, tô caminhar aqui. por aí. Lê o verso primeiro agora, por gentileza. Verso primeiro, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Provérbios, o verso primeiro. Ele diz o quê? Salomão. Filho de Davi, o rei de Israel. Ele está dizendo que quem ensinou ele foi Davi. Você precisa saber quem são as pessoas que estão te ensinando. O livro de Provérbios, ele já inicia dizendo quem é a tua raiz, quem vocês têm escutado, quem são as pessoas que você dá ouvido, quem é a sua raiz, porque isso vai determinar quem você vai ser no futuro. Quando o livro, ele está te direcionando nisso. Salomão, ele faz questão de mencionar que ele vem da raiz de Davi, o rei. Porque todas as vezes, quando você lê o livro dos reis ou os livros das crônicas, você vai ver que todos os reis se basearam em Davi. O livro diz assim: e fez o que Davi havia feito no seu reinado, e agradou a Deus. Não fez o que Davi fez, desagradou a Deus. Você vai ver que o tempo que determinava o reinado das pessoas no livro das crônicas ou dos reis, o tempo que determinava era se eles estavam fazendo conforme Davi ou não faziam conforme Davi. Então você precisa conduzir e entender assim, quem é a raiz? Deixa eu explicar uma coisa para você. A pessoa que vai te alimentar, a pessoa que vai ser o seu mentor, é uma pessoa que tem que estar próxima de você. Não tem como estar longe. Por quê? Porque essa pessoa ela vai precisar te corrigir, ela vai precisar te repreender, ela vai precisar te ensinar, ela vai precisar fazer para você ver como que faz. Então ela tem que estar próxima. As pessoas que não estão próximas de você e que de repente ela vai lá, fala uma vez com você e você intitula ela como mentor, ela não é um mentor, ela não tem como te trazer, até porque como que ela vai entrar e ela vai corrigir as tuas ações, corrigir os teus erros? Não há possibilidade. Então, o verso primeiro de Provérbios está dizendo: quando você estiver caminhando e tendo a oportunidade de começar a falar, você vai sempre se lembrar do que você aprendeu do seu mentor. E é a pessoa que está mais próximo. O capítulo 1 de Provérbios, gente, esse que nós lemos, ele está falando claramente sobre o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria, o primeiro ponto é quem você ouve. Primeiro ponto. Se eu quero ser uma pessoa sábia, o que eu estou ouvindo? Quais são as pessoas que eu ouço? Quais são os mentores que eu estou ouvindo que estão me levando para uma nova dimensão? Quais são as músicas que eu estou ouvindo? O que eu ouço todos os dias? Porque você é conduzido por isso, não adianta. Você é conduzido por esse mundo. Então você tem que parar agora e você tem que começar a analisar quem são as pessoas que você tem ouvido. Porque essas pessoas que. Mas é uma pessoa muito boa. Mas é uma pessoa legal, tá? Tem Deus. Porque se não tiver, em algum momento ela vai te dar um conselho que vai te colocar numa zona de desconforto ou vai te colocar numa situação de desequilíbrio. Porque essa pessoa, o pensamento dela não está conduzido diretamente conforme as escrituras conduz. E aí ela acaba se perdendo. Então, a primeira base disso, eu já quero chamar o Antunes. Antunes, dá uma pincelada aqui para nós sobre quem nós devemos ouvir, o que nós devemos ouvir, como nós devemos ouvir, que é o primeiro ponto aqui já para abrir já esse livro de Provérbios aqui, que fala sobre as pessoas que nós devemos ouvir. Fala um pouco aqui para eles aqui, o Antunes, por gentileza, sobre a capacidade e a influência que tem nós ouvirmos as pessoas que nos dão direção. Por favor.
Amém. Boa noite a todos. Que o shalom de Deus esteja sobre a vida de cada um. Pastor César, obrigado aí pelo convite. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Provérbios vai falar sobre sabedoria, né? E tem muitas chaves poderosas aqui dentro desse texto. Mas pegando esse gancho inicial aí do que você está falando sobre a questão de ouvir, né? Quando você fez essa pergunta, me fez lembrar do livro de João, quando diz que no mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas sem sentido. A verdade é que nós devemos compreender quais vozes nós temos ouvido, porque as vozes que nós ouvimos, elas ecoam dentro de nós. As vozes que nós ouvimos, elas certamente elas podem ter uma capacidade muito grande de gerar uma interferência no nosso futuro, uma interferência no nosso destino. E quando a Bíblia vai falar sobre isso, né, e fazendo todo um processo, toda uma alusão a esse impacto que existe através daquilo que nós ouvimos e o quanto que isso vem ecoando dentro das nossas vidas, é muito importante a gente vir ajustando a nossa frequência interna. É interessante que eu vi certo dia, há pouco tempo atrás, eu vi uma pesquisa, né, eu até falei isso na semana passada, numa mentoria que eu estava ministrando, e eu vi uma pesquisa sobre a NASA. E essa pesquisa da NASA disse que foi comprovado cientificamente que o mundo foi criado por meio de ondas sonoras. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre água e terra e houve separação entre a água e a terra. Aquilo que a gente ouve vibra dentro da gente. O que a gente ouve pode nos alinhar para o nosso propósito ou pode nos afastar do nosso propósito. A Bíblia, como uma chave de sabedoria, e Provérbios vai dizer isso, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Uma das coisas que nós devemos compreender de forma muito clara e muito explícita dentro de cada um de nós e das nossas condutas é que a Bíblia faz uma frequência muito fina a respeito disso. A palavra diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Imagine então que aquilo que eu ouço corrompe os meus bons costumes, assim como também aquilo que eu ouço pode mudar o meu destino. Aquilo que eu ouço pode mudar as minhas crenças. O que eu ouço pode formar um conjunto que vai levar a minha vida a alcançar níveis que eu talvez ainda não tenha alcançado. Perceba que quando nós vamos falar sobre a psicologia, quando nós vamos falar sobre neurociência, quando nós vamos falar sobre a Bíblia, quando nós vamos falar sobre a lei da atração, qualquer uma dessas linhas, mas aqui a gente estabelece bases dentro daquele que é o nosso fundamento, que é a nossa constituição, que é a palavra. Mas nós somos altamente influenciados pela Bíblia, altamente influenciados por tudo aquilo que nós ouvimos. E tem um detalhe, Pastor César, mas isso aqui é tão impactante o que eu vou falar para vocês aqui, que imagine uma coisa, eu caminho com Jesus há 30, vai fazer 35 anos que eu caminho com Jesus. E eu nunca havia enxergado pela ótica que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Por isso que eu estava agora almoçando com o nosso diretor de marketing, o Christian, e o Lucas, que também é um suporte, um apoio muito importante dentro da equipe. A gente passou a tarde juntos aqui investindo tempo de relacionamento. Através de quê? Da fala, a escuta, os direcionamentos, as orientações, e eu falava sobre isso. É engraçado que a gente precisa estar preparado. O pastor Michel foi me falar que eu ia participar desse momento contigo 20 minutos antes, eu nem sabia. Então, eu falava para eles a respeito disso, do temor do Senhor, o princípio da obediência, eu falava a respeito das coisas que a gente ouve, eu falava sobre a frequência que gera dentro de cada um de nós quando nós entramos nessa sintonia. E eu disse para eles, eu falei, Christian, eu falei, Lucas, a palavra de Deus diz que ela é como uma espada de dois gumes, apta a discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Ela divide a alma do espírito e as juntas das medulas. E ela é viva e eficaz. Olha que coisa interessante, Pastor César. Eu vi algo hoje aqui na Bíblia que eu nunca tinha visto em 35 anos andando com Jesus. Eu falei, peraí, você foi lendo ali Provérbios 1, e eu falei, tem uma chave. E ali eu peguei uma chave. Tem uma fortíssima conexão de Provérbios primeiro com Salmo primeiro. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios,
que não se detém no caminho dos pecadores e ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando sobre o se assentar, sobre o conviver, sobre o se alimentar. Ele está dizendo que bem-aventurado é este homem que não se enquadra dentro destes cenários. Porque olha que coisa profunda. Dentro do entendimento judaico, o Salmo primeiro, ele mostra uma atitude interna. Essa atitude interna que vai falar sobre o Salmo primeiro, ela fala sobre deleite, ela fala sobre meditação, ela fala sobre o prazer na lei do Senhor. Enquanto, no paralelo do Provérbios capítulo 1, ele vai falar sobre uma resposta prática. A resposta prática sobre ouvir conselhos, evitar alianças erradas, obedecer ao temor do Senhor. Então, eu enxerguei hoje aqui, pastor César, algo que eu nunca havia visto antes. A conexão, a frequência, a sinergia, a sintonia que existe entre Salmo 1 e Provérbios capítulo 1. Eu quero deixar para você aqui uma tarefa. Você que quer ir além, você que quer mudar o seu nível, você que quer se comprometer a mudar de fase. Depois medite novamente na leitura de Provérbios primeiro, mas leia também Salmo primeiro, porque você vai entender o porquê que você não pode estar em ambientes que não são compatíveis com a direção de Deus para a sua vida. Só que para isso eu preciso começar a separar a coisa em caixas. A primeira coisa que eu preciso entender é qual é o propósito de Deus para minha vida. Eu consigo ouvir a voz de Deus? Será que eu consigo ouvir a voz de Deus neste mundo com muitas vozes? Será que eu consigo compreender? Será que eu, dentro de um diálogo interno, será que eu tenho um nível de consistência para compreender qual é a minha verdadeira identidade? Então, quais são as vozes que eu tenho ouvido? Vozes internas, diálogos internos, recursos internos. Quais são as vozes que têm me alimentado? E eu diria para vocês uma coisa que evidencia de maneira muito clara. Se você tem algum percentual de dúvida sobre o que você tem ouvido, comece a olhar para os frutos da sua vida. Porque a Bíblia diz que não há como jorrar da mesma fonte uma água doce e uma água amarga. Então, aquilo que evidencia, e a Bíblia vai dizer também que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração só se enche daquilo que nós ouvimos. Começa naquilo que a gente ouve. E aí a gente começa um processo que vai se estabelecendo, e esse processo ele vai gerando uma frequência interna que vai dando ritmo à nossa vida, ritmo às nossas decisões. E como eu disse aqui anteriormente, né, muitas das nossas crenças, elas são formadas por aquilo que nós ouvimos. Tem muitos participantes que estão aqui que estão vivendo uma vida cheia de bloqueios, porque talvez na infância ouviram algo de um pai, de uma mãe, talvez ouviram algo de um líder espiritual, talvez ouviram algo de um avô, ouviram algo de uma avó. Talvez hoje você vive uma vida travada porque certo dia você ouviu algo e aquilo entrou dentro de você como uma flecha. E aquilo foi gerando resultados, sementes que foram germinando e foram gerando frutos que são as suas crenças. Então, parte das nossas crenças ela vem a partir daquilo que a gente ouve. Então, por isso que Salmo 1 vai falar sobre isso. E por isso que em Provérbios capítulo 1, ele também está falando, ele está fazendo uma alusão, ele está fazendo um comparativo, que nós devemos, de fato, ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos tomar posse daquilo que verdadeiramente nós somos. E isso começa a mudar os resultados da nossa vida. Quer mudar seus resultados? Comece a ouvir coisas diferentes. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto para você: 52 semanas no ano. Dessas 52 semanas no ano, dos 365 dias do ano, se você puxar um relatório aí na sua internet, no seu Instagram, no seu YouTube, se você puxar um relatório, quanto tempo você passa perdendo tempo nas redes sociais? E aí filtra o que você
ouve no dia a dia. Porque aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós vamos nos alimentar. Então, se você ouve notícias ruins, é tão interessante. Eu não assisto mais jornal, faz muito tempo que eu não assisto jornal. Se você ligar um jornal, você não quer nem sair de casa, porque é só notícia ruim. Então, isso muda a frequência das pessoas, isso muda a energia. Mas quando a gente começa a se alimentar da palavra de Deus, quando nós começamos a nos alimentar, né, de coisas que potencializam aquilo que Deus colocou dentro de nós, quando nós começamos a ouvir pessoas que têm critério, quando nós começamos a ouvir mentores que são embasados na palavra, que vivem verdadeiramente um propósito, que decidiram viver uma vida por um propósito e não por uma proposta, tudo isso começa a germinar dentro de nós. E os resultados, eles são aparentes. Eles mudam a frequência. Se você observar, existem muitas pessoas, e aqui na tela eu poderia chamar pessoas aqui e dizer, ó, que tem várias pessoas aqui, inclusive da Sete Capital, e eu dizia isso hoje no almoço. O principal propósito dessa empresa é transformar a vida das pessoas. Então, quantas pessoas foram transformadas pelo que ouviram? O Christian, diretor de marketing da empresa, não conhecia Jesus. Solano não conhecia Jesus. Vários homens que estão aqui que não conheciam Jesus. O Júlio, quando chegou na empresa, 40 anos, uma vida destruída, e o César falou: irmão, você precisa mudar de vida. Aí ele perguntou: o que eu faço para mudar de vida? E o César falou, e ele ouviu. Mas existe uma diferença entre ouvir e escutar. Porque tem pessoas que ouvem, mas não escutam. Tudo começa no nosso processamento a partir daquilo que nós ouvimos, mas vai do nível de atenção que nós damos para aquilo que ouvimos. Já parou para pensar que talvez a sua vida já poderia ter sido mudada? Você já recebeu chaves tão poderosas de mudança de destino, mas você não escutou. Você apenas ouviu. Precisamos ter clareza interna, discernimento espiritual para falar: Senhor, nos dê uma escuta ativa. Você já parou para pensar como que é chato você sentar numa mesa e perceber que a pessoa não está presente na mesa? Como que isso é uma coisa desagradável? Você está conversando com a pessoa e você percebe que ela não está presente na conversa, sabe por quê? Porque ela está ouvindo, mas ela não está escutando. Nós precisamos não apenas ouvir a palavra, por isso que vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O meditar significa o balbuciar a palavra, significa meditar, internalizar a palavra. É como se aquilo que você ouviu agora começa a gerar fruto dentro de você, porque você saiu da zona de apenas se tornar um ouvinte e você se tornou uma pessoa que de fato parou tudo para escutar a direção de Deus, para que essa direção possa mudar a sua vida. Então, dentro desse propósito, Pastor César, que você pediu para eu falar, a Hum. respeito do que a gente ouve, eu vejo muitas pessoas que estão travadas, muito travadas, porque elas estão ouvindo as vozes erradas. Se você for É, ver, pode falar. alô? Oi? Oi, oi. Não, a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, né? E quando nós não entendemos a verdadeira voz, nós andamos e caminhamos num nível de perdição. O verso 7 que você comentou, capítulo 1 do verso 7, você consegue ler para mim, Antunes? Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então vamos lá. O 7 representa o quê? A presença de quem? Jesus. Então esse verso, ele não está aí à toa. Ele é um reflexo de Cristo lá na frente. É por isso que a guerra é as pessoas entenderem quem é Cristo. Elas não querem entender quem é Cristo. Então, quando elas não entendem quem é Cristo, as bênçãos não chegam até ela. Porque esse verso 7, ele representa. O capítulo 1 de Provérbios, ele aponta totalmente para Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês. Então, ele inicia dizendo que o princípio da sabedoria é quando nós reconhecemos quem é Cristo na nossa vida. Se você não reconhece quem é Cristo, você não consegue ter o temor. Por quê? Eu não traio, não porque eu amo a pessoa, e sim porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu não
roubo, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou enganar, porque se eu fizer isso, imagina José, está na casa de Potifar, e ele diz assim para a mulher de Potifar, eu posso, mas eu não faço isso porque Potifar disse para mim que eu não posso fazer. Isso está em Gênesis 39. Ele não diz que eu não faço isso por isso. Ele diz o que meu Deus vai achar de mim se eu fizer isso. Então, quer dizer, a aliança de José não era com Potifar que tinha mudado a vida dele. A aliança de José era com Deus. É por isso que o princípio da sabedoria é quando você tem uma aliança com Cristo. Quando você tem uma aliança com Cristo, você não entra nos costumes do mundo. E aí você está no princípio da sabedoria. Que é o quê? Eu tenho uma aliança com Cristo, essa aliança com Cristo faz eu ser íntegro e reto. O que eu não iria querer que fizesse comigo, eu não vou fazer com o próximo. Dentro de uma empresa existem normas, regras, conduta. Quando você começa a quebrar isso, o problema não é as pessoas que estão lá dentro que você está quebrando isso. É como Deus está te enxergando. É como Ele está enxergando teu excesso de razão. Como Ele está enxergando teu excesso de certeza. Como Ele está enxergando a sua verdade absoluta dentro de você. Você já chegou a parar e falar com Deus, Senhor, será que a forma que eu estou trabalhando está agradando ao Senhor? Será que a forma que eu trato as pessoas está agradando ao Senhor? Será que a forma que eu conduzo o dinheiro que o Senhor colocou em minhas mãos está agradando ao Senhor? Porque o princípio dessa aliança é quando eu conheço a Cristo. É por isso que está no verso 7. Então, o verso 7 ele está apontando, está dizendo que nós devemos ter um temor e uma aliança com Deus. Então, quando você observa isso, você para e fala assim, então, em primeiro ponto do livro de Provérbios, eu tenho que saber quem que eu escuto. No segundo ponto, eu preciso ter uma aliança com Cristo. Se eu não tiver uma aliança com Cristo, dentro de mim vai ter verdades e ações absolutas que eu posso conhecer a Bíblia inteira. O que mais tem é gente dentro da cadeia que conhece a Bíblia inteira, mas não houve a transformação dentro dele, não houve aliança dentro dele. O problema não é se falar da Bíblia, o problema é se os princípios e os valores de Cristo estão na tua vida. Se você é uma mulher de provérbios, uma mulher sábia, se você é um homem conforme Deus fala que você tem que honrar com os teus compromissos, com as tuas ações, honrar com a tua casa, honrar com os teus negócios. Isso é o que é importante. Como você conduz isso? Quais são os princípios disso? Então, quando nós lemos do verso 2 ao verso 7, nós estamos falando sobre princípios do Senhor e da sabedoria. E ele está apontando para Cristo. Não tem como você ser uma pessoa transformada ou você ser uma pessoa diferente se você não tem Cristo. Se uma pessoa faz mal para mim, ela não fez mal para mim, porque minha vida está com Cristo. Como Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você atingir esta casa, você não atingiu eu, você atingiu a Cristo. É você com Cristo. Esse é o pensamento. Então, não tem vingança, não tem troco, não tem achar que o mundo está virando contra você, porque você está com Cristo. Quem cuida de você é Cristo. Quem cuida da tua vida é Cristo. Quem cuida de tudo que você precisa é Cristo, da tua finança, de tudo que você precisa é Cristo. E você também, olha, tem uma frase que é muito interessante. Tem uma frase de um grande escritor que ele diz assim: eu jamais faria algo, eu jamais faria algo que eu não faria diante do Senhor. Ele está dizendo, eu nunca vou fazer algo que eu não faria diante do Senhor. Ele está dizendo o quê? Como que aparece a iniquidade? A iniquidade aparece porque nós acreditamos que Jesus não está naquele momento. Aí você comete o erro. Porque você não consegue enxergar Jesus nos ambientes. Porque você não sabe que ele está em você. Emanuel, o nome de Jesus, é Cristo dentro de você. O Espírito Santo dentro de você. Então ele não está ali a olho nu para você observar. Ele está em você. Ele está dentro de você. Então, para ele habitar dentro de você, você precisa começar a pensar e falar assim: as minhas ações, eu faria elas. Se Jesus estivesse aqui do meu lado, eu trataria uma pessoa desse jeito se Jesus estivesse aqui do lado? Eu faria um negócio desse jeito se Jesus estivesse aqui do lado?
Eu mandaria essa mensagem se Jesus estivesse aqui do lado? Eu enganaria outra pessoa se Jesus estivesse aqui do lado? Como que eu vou tratar as minhas ações se Jesus realmente estivesse aqui do lado? O nível de aliança que você tem está dentro de você. E aí você precisa começar a compreender isso, porque do 2 ao 7 é isso. Quando nós vamos para o 8 ao 19, ele é muito interessante, porque do verso 8 ao 19, ele está falando sobre propostas que as amizades trazem a vocês. Então vamos lá, gente, anotem aí. O primeiro, quem você ouve. Segundo, aliança com Deus. Terceiro, quem são minhas amizades? Do verso 8 ao 19, Antunes, e prepara aí mais uma pincelada aí de uns 10 minutos aí sobre amizades. Porque do verso 8 ao 19, ele está dizendo sobre as propostas que as amizades trazem a você, te coloca em maus caminhos, fazem com que você enxergue um mundo que te encha de atenção e te tire do propósito de Deus. Porque Cristo nos completa. E se Cristo te completa, nada no mundo te enche os olhos mais. Enquanto você procura coisas no mundo, é porque Cristo ainda não te completou. Cristo ainda não está dentro de você te enchendo. Porque se Cristo está em você, você está pleno. Esses dias um amigo meu mandou uma mensagem dizendo: estamos iniciando uma obra, a obra é pequena, temos poucas pessoas aqui na congregação, queria saber se você podia vir aqui ministrar. Eu falei para ele, meu amigo, o meu compromisso é com Deus, não é com quantidade de pessoas. Se tiver 3, 5, 10, eu não estou preocupado com isso não. O meu compromisso é com Deus. A gente precisa começar a entender isso. E eu falei para ele, não liga pela quantidade de pessoas, seja importante para as pessoas que estão do seu lado. É por isso que hoje, quando o Aires falou comigo, eu falei, Aires, pode ter certeza que eu estou dentro do negócio. Pode colocar aí que nós vamos fazer esse negócio acontecer, porque é importante. Eu quero ser importante para as pessoas que estão junto comigo, que estão do meu lado, que querem me ouvir. Vocês estão aí. Vocês estão me escutando, vocês entraram no grupo. Por quê? Porque são pessoas importantes. Então, o que eu puder entregar de melhor, o que eu puder entregar de ensinamento que Deus me colocou e me ensinou, me favoreceu. Uma das coisas que me facilitou na vida foi a partir do momento que eu já não comecei a mais importar com a quantidade. Eu me importo somente se eu estou sendo importante por onde eu passei. Tem uma frase que eu costumo dizer: se não dá para ser eterno, seja inesquecível. Se não dá para ser eterno, seja inesquecível. Então, se tiver que amar, ame de verdade. Se tiver que entregar, entregue de verdade. Se tiver que declarar, declare de verdade. E se a outra pessoa não souber receber, aí é problema dela que não soube receber. Não é com você o problema. Ah, mas e se eu contratei uma pessoa, aquela pessoa me roubou? Não é com você o problema. Quem cuida de você é Deus, a outra pessoa que tem um problema. Você tem que começar a entender isso. Porque nós começamos a ficar numa vida muito amargurada. E você precisa compreender que se você tem um mentor, você tem uma pessoa que está te direcionando, se você tem uma aliança com Cristo, quem são as amizades que estão te andando? Antunes, fala um pouquinho sobre as amizades aí, são 10h45, 10 minutinhos aí, fala sobre as amizades, por gentileza, meu irmão. Pastor César, vamos lá. Vai ser forte, hein? A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Terra, Bíblia manto. diz, a Bíblia vai falar o seguinte: a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. Quando você fala sobre o temor do Senhor como princípio da sabedoria, é importante, igual você falou sobre as pessoas, às vezes elas erram, elas falham porque elas não conseguem perceber que Jesus está presente. E por que que vai falar do temor do Senhor como princípio da sabedoria? Não é aquele temor que é aquele medo, né? Inclusive, o judeu, quando ele vai falar sobre isso, sobre o Irate Hashem, ele vai dizer que não é aquele medo punitivo. Não tem a ver com você sentir pavor, mas é você ter uma reverência profunda, porque você sabe que Deus está presente em todas as coisas e ele observa todas as coisas.
Quando a gente vai pensar nisso, sobre o temor do Senhor, sobre uma vida verdadeiramente com propósito, uma vida aonde você foi chamado para influenciar pessoas, compreendendo que você não pode ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, você vai ter que fazer uma escolha. Só que existe uma boa notícia dentro dessa nossa escolha. Nós estamos aqui para olharmos para a nossa vida e para escolhermos aquilo que é eterno. Porque o mundo de hoje é um mundo muito performático, um mundo muito plástico, um mundo onde as pessoas elas estão buscando constantemente a aprovação dos outros. E por buscarem a aprovação dos outros, elas estão preocupadas com os aplausos da terra. Eu quero te dizer que não vai adiantar nada você arrancar aplausos da terra, mas não ser recebido no céu. Precisamos olhar para a nossa vida e compreender: será que aquilo que estamos fazendo estabelece um nível de reconhecimento no céu? Isso precisa ser um parâmetro para as nossas vidas. Olha que coisa profunda. A Bíblia diz, olha para você ver, quando a gente fala sobre as amizades, perceba uma coisa: você que está aqui, você não está aqui por acaso. A palavra vai dizer que nós devemos ser luz no mundo e sal na terra. A Bíblia diz que se nós não formos sal, ela diz que se nós perdermos a nossa capacidade de dar tempero, a palavra conclui dizendo: se o sal se tornar insípido, o que é se tornar insípido? É perder a capacidade de dar sabor. A Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, para mais nada ele serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E eu gosto muito de Provérbios também, e eu gosto da palavra porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas ele está falando da multidão de conselhos, pessoas alinhadas com o propósito, pessoas alinhadas com o reino. Aí um dia Pastor César, por isso que eu amo a tal da inteligência vivencial. É menos teoria, é mais prática. Tem gente que está cheia de teoria, e está tão cheia de teoria que perdeu o espaço para ter a unção. Eu estava indo para Goiânia no carro, eu, o Greco, a Bispa Jaque, que foi de carona com a gente, entrou, assim, aos 48 do segundo tempo, entrou numa carona lá e tinha uma outra pessoa também dentro do carro. E eu comecei a falar para ela sobre essa questão de ser sal na terra. Ela falou: Antunes, eu tive lá em Mossoró e eu fui numa fábrica de sal. Uhum. Você sabia que teve uma coisa lá que me chamou muita atenção? Quando o sal perde a capacidade dele mesmo de salgar, ele vira, sabe o quê? Ele vira cerâmica. Olha como que a Bíblia é perfeita, gente. Vira cerâmica, e cerâmica é feita para colocar onde? No chão, para as pessoas pisarem. A palavra está dizendo que se nós não formos sal, para nada mais nós serviremos, a não ser para sermos lançados fora e sermos pisados pelos homens. Talvez você está vivendo uma vida de humilhação porque você está tentando agradar pessoas e você perdeu a conexão com o céu. O que nós precisamos compreender é a conexão com o céu. Pastor César, olha a canelada de novo: inteligência vivencial, menos mimimi, mais atitude. O Sandro, que faz parte agora da minha equipe, estava comigo ontem. Não ontem, não, segunda-feira. E eu estava esticando o Sandro 8 horas da manhã. E a gente começou a falar sobre o padrão de família. E tá escrito aqui, pastor. Olha que loucura, tá escrito aqui. E ele tá falando: Antunes, a gente estava debatendo sobre isso e falando. A família, o modelo de família perfeito existe no céu. Provérbios 1, verso 8, que você está falando do 8 ao 19. Porque você vai entender o que eu vou dizer. Verso 8: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Sabe por que ele está dizendo isso aqui? Porque o modelo de família perfeita existe no céu, aonde Deus é o pai, é aquele que corrige, é aquele que dá direcionamento, é aquele que ensina e que dá destino. A mãe é a figura do Espírito Santo, é aquela que acolhe, é aquela que orienta, é aquela que apacenta. E Jesus, como o filho e irmão, o modelo perfeito de família está estabelecido no céu. O que que isso tem a ver com as amizades, Antunes?
porque muitas das vezes pessoas estão buscando serem aprovadas nas amizades porque se sentem carentes dentro de casa. Eu quero chamar a sua atenção para que você, como um pai, você, como uma mãe, você que é um avô ou uma avó, você que ainda não tem filhos, mas pretende ter, o seu maior ministério é a sua casa, porque se você não cuidar da tua casa, se você não cuidar dos teus filhos, eles vão buscar a aprovação em amizades erradas. Eles vão querer se desafiar, eles vão querer fazer coisas que eles vão querer realçar a sua identidade. O papel da identidade está dentro da família. Quando nós trabalhamos esse princípio de estabelecer a identidade dos nossos filhos, quando nós trabalhamos esse princípio de uma família coesa, uma família funcional e uma família saudável, aí você pode ter certeza que os nossos filhos vão se tornar o que a Bíblia diz. Os nossos filhos, levanta a sua mão aí que eu quero profetizar sobre a sua vida e você vai receber. A palavra de Deus, ela diz: os nossos filhos serão ensinados do Senhor. São filhos ensinados do Senhor, aonde a palavra diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você não precisa buscar a aprovação das pessoas. Pelo amor de Deus, para de buscar a aprovação das pessoas. A gente vive em um mundo tão performático. E às vezes, quando a gente deita na nossa cama, quando a gente vai para o nosso travesseiro, quando nós vamos estabelecer a conexão com a nossa consciência, não tem nada mais poderoso do que você ter uma consciência tranquila. E para fechar essa parte aqui, eu quero dizer para você: você precisa, eu preciso, todos nós precisamos de amigos. Eu sei que não são muitos. Cada um de vocês aí talvez não encham uma mão de amigos de verdade. Aqueles amigos que a Bíblia diz, olha, tá tudo na Bíblia, gente. Amigos que a Bíblia diz, aqueles que são mais chegados que irmãos. Você precisa de amizades, amigos que te falem a verdade. Amigos que quando veem que você está indo para o buraco, vão dizer: não vai por esse caminho, porque esse caminho não vai te levar para a vida, esse caminho vai te levar para a morte. Cuidado, se você está sendo aprovado o tempo inteiro, desconfie que você talvez esteja cercado apenas de colegas e não de amigos. Porque todos nós temos áreas, percepções que nós não temos. A psicologia fala disso. A nossa psicóloga Lilian está aí, poderia falar sobre isso. A psicologia vai falar sobre isso. Áreas ocultas do nosso comportamento, áreas ocultas que nós não enxergamos, comportamentos que nós temos e não sabemos que temos. Precisamos de amigos que nos digam a verdade. Mas o mundo de hoje produz tantas mentiras. O mundo de hoje produz tantas narrativas que você passou a acreditar. Você gerou uma crença que se você falar a verdade para o seu amigo, você vai perder a amizade. Quero te dizer, se você disser a verdade para uma pessoa e perder a amizade, essa pessoa nunca foi seu amigo. Essa semana eu recebi uma pessoa pediu para falar comigo, eu me prontifiquei e nós fomos para uma ligação. E foi 1h10 de ligação. E nessa ligação, essa pessoa falou: Antunes, eu quero que você me fale o que você enxerga ao meu respeito. Eu falei: ok, você está perguntando. Posso mesmo falar? Pode. E ali nós tivemos uma conversa tão esclarecedora, uma conversa tão profunda, uma conversa que eu tenho certeza, eu posso garantir para vocês, eu poderia ser capaz de dizer que se essa pessoa fizer o que eu disse para ela, porque eu disse para ela nada mais, nada menos do que princípios. Eu assino um termo com ela e vou no cartório. Se não acontecer na vida dela, eu dou tudo que eu tenho para ela. Porque não tem como. A palavra, quando ela vai dizer temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso tem muito a ver com obediência.
Eu falava isso hoje à tarde. A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Não adianta, você pode passar 50 dias de jejum, 40 dias de jejum, você pode acordar 3 horas da manhã. Se você estiver em desobediência, muitas coisas não vão acontecer na sua vida. Deus está falando assim, ó, você pode comer a picanha, você pode comer a pizza, você pode comer o que você quiser, você não precisa fazer jejum. Apenas obedeça. Agora, quando a gente junta a obediência com o sacrifício, aí é uma combinação explosiva e a sua vida muda de nível. Então eu quero concluir dizendo: se as amizades que você tem, preste atenção, respire que vai ser muito pesado. Porque as pessoas ficam com conversinha fiada. Ah, essa é a média das 5 pessoas que você se relaciona. É, isso é uma verdade. Mas virou uma frase de efeito tão chata e as pessoas usam isso de forma tão rasa que perde o sentido. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se as suas amizades não te aproximam de Deus, reveja as mesas que você tem se assentado. Porque se a Bíblia está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todas as coisas, não são algumas, todas elas começam na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, a nossa relação com o reino. Então, se as suas amizades não te aproximam de Deus, reveja as suas amizades, porque você pode estar como Sansão, andando em círculo, perdendo a visão, perdendo o seu tempo e à beira da morte. Aleluia. Antônios, pesadíssimo. Antônios, leia o verso 23 para mim, Antônios, para a gente correr para o final aqui. Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber quem que é o nosso mentor, quem são as pessoas que estão nos direcionando. Em segundo, a aliança com Cristo. Em terceiro, as amizades que estão próximas a nós. Em quarto, a repreensão do Senhor faz com que ele derrame do Espírito sobre a tua vida. Quer receber do Espírito Santo? Receba da repreensão dele, da correção dele. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você que o Espírito Santo falou para mim hoje. Toda vez que você é repreendido pelo teu líder, toda vez que você é repreendido por quem está com autoridade sobre a tua vida, o Espírito Santo chega sobre você. Se você não aceita aquela repreensão, o Espírito Santo não chega. Então, você que trabalha, você que tem um líder acima de você, que ele vai te corrigir e você não aceita, esse não é um princípio que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que a repreensão traz a presença do Espírito Santo. Porque a repreensão, ela traz níveis. Então, se você tem um líder que está acima de você, esse líder tem uma visão que você ainda não tem. Então, você não tem como julgar o que ele está falando, porque você não enxergou o que ele está enxergando. E, aliás, por ele ser um líder, você está abaixo só para obedecer. Você não está aqui para poder determinar o que tem que ser feito. Toda vez que você faz isso, você já perdeu a direção. Você já perdeu, você já está fora do jogo. Você precisa compreender que se você está debaixo de uma liderança, você precisa andar segundo o que ele quer. Caso contrário, você está fora. Senão, não haveria necessidade de ter a liderança. Quando nós estamos debaixo de Cristo, nós temos que andar segundo o que Cristo quer, como ele formou a família, como ele exige que nós andemos. Não adianta a gente ficar tentando determinar regras para trazer e acoplar. Não adianta. A Bíblia, ela é um livro que não tem uma emenda. Ela é um livro do começo ao fim de 5.000 anos que determina uma vida. Se nós somos cristãos, nós temos que andar segundo ela. E se nós andamos segundo ela, ela determina uma classe hierárquica bem certo e bem fundamentada, com autoridade e respeito para que você possa compreender. Então, se você tem uma liderança, você não está aqui para ficar batendo de frente com ela e trazendo contratempo. Você está aqui para entender que a repreensão dela vai trazer com que o Espírito Santo te coloque num novo nível. Caso contrário, você vai ficar parada no teu nível. Você não muda. Você não vai mudar, você vai ficar estagnado, entra ano, sai ano, e aquela famosa frase, a minha vida não muda, nada na minha vida não muda, eu estou vendo as mesmas coisas, as coisas estão acontecendo iguais. Por quê? Porque a repreensão
ela traz a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo faz você enxergar o teu futuro. Você só consegue enxergar o futuro com a presença do Espírito Santo. Caso contrário, você não enxerga além da sua parede, além do que está acontecendo. Antunes, o verso 33, lê para mim, por favor, para que nós venhamos caminhar para o final. O verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Escuta o que eu vou te falar. Verso 33 do capítulo 1 encerra o ciclo de vida de Jesus sobre a terra. O ciclo de Jesus se encerrou com 33 anos. Esse capítulo de Provérbios, ele encerra com 33, exatamente quando encerrou o ciclo de Jesus sobre a terra. E o verso 33 diz assim, leia de novo, Antunes. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então ele está dizendo, os que me der ouvido vai caminhar seguro e sem medo. Duas ferramentas que o diabo usa hoje. Você nunca se sente seguro e você tem medo de tudo. Você só não se sente seguro e você tem medo porque você não deu ouvido ao que Cristo fala. Leia novamente, Antunes, para nós encerrarmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, se você der ouvido ao que Jesus Cristo fala, você vai caminhar seguro e sem medo. Ah, eu tenho medo, não tem Cristo. Ah, eu não estou seguro, é porque está faltando Cristo. Porque se você ouvir a Cristo, você vai saber que Ele te fortalece. A palavra do Senhor, Ele diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele que dar ouvidos à minha palavra alcançará a paz. Eu vos dou a paz, e não a paz que esse mundo te dá, cheio de tormento. Ele te dá uma paz absoluta. Então, o verso 33 está apontando: aquele que der ouvidos alcançará segurança, alcançará paz, não andará com medo. Se eu tiver que dar um conselho para vocês para terminar esse capítulo primeiro aqui, sendo pesado, bem certo, bem pesado, deixa eu explicar para vocês o que é sabedoria. Muitos estão procurando, Antunes, gravem isso que eu vou dizer para vocês, muitos estão procurando mentores sábios, mentores que têm um nível de sabedoria que vão além. Deixa eu explicar para você. A sabedoria não está no nível do mentor. A sabedoria está no teu nível de escutar. Não adianta você ter um mentor com muita sabedoria se você não escuta. O seu ouvido só vai alcançar aquilo que dá para alcançar, até aquele nível. Então não adianta você procurar um mentor muito sábio se o teu ouvido não está preparado para aquele nível de sabedoria. Você precisa se preparar para um nível de sabedoria maior, para que o teu ouvido alcance aquilo, para que o teu ouvido vá mais longe. Caso contrário, tudo o que aquela pessoa falar, você não vai compreender e você ainda vai querer questionar. Por quê? Porque ele está num nível que o teu ouvido ainda não chegou. Então o segredo não é ter um mentor sábio. O segredo é ter um ouvido sábio. O segredo é ter um coração sábio. O segredo é ter uma vida ensinável. O segredo é caminhar dentro dos princípios e dos valores de Cristo, porque aí sim você vai começar a compreender o nível de sabedoria que Deus já entregou para algumas pessoas. Caso contrário, o próprio Jesus Cristo já esteve no meio de doutores da lei, no meio dos fariseus, no meio dos saduceus, e eles não compreendiam o que Jesus falava. Porque o segredo não era o nível de Jesus. O segredo era o nível do ouvido deles. Eram muito rasos. Então, quando você for dormir, põe a mão nos teus ouvidos e diga: Senhor, abra o meu ouvido. Faça com que ele tenha uma plena sabedoria para que eu entenda o que estão falando. Derrama sobre mim um óleo para que a minha mente ela abra e tenha uma capacidade de enxergar e uma capacidade de criar coisas que ainda não foram criadas. Que o Senhor possa me dar instruções para que as pessoas que estão à minha volta, me trazendo ensinamento, ao invés de eu questionar, a minha sabedoria possa entender que se ele está na frente, é porque ele tem um nível de conhecimento maior que o meu. Eu não posso questionar quem está na minha frente.
Eu não posso questionar quem está vivendo coisas que eu ainda não vivi. Eu não posso questionar quem está no mundo que eu ainda não estive. Eu tenho que simplesmente compreender que a sabedoria dele é maior do que a minha. A forma dele lidar com os negócios é maior do que a minha. A forma dele lidar com a família é maior do que a minha. A forma dele lidar com qualquer tipo de bens financeiro é maior que o meu, porque o segredo não é o mentor. O segredo é como está o meu ouvido para captar a sabedoria. Jesus é o maior mentor. E observa que o nosso ouvido não está preparado para captar toda a sabedoria dele. Nós, às vezes, nem entendemos o que ele quis dizer nas Escrituras Sagradas, porque nós estamos com um nível de ouvido, de sabedoria muito raso. Então, você tem que pedir para Deus, eleva, porque a Bíblia diz para nós, para encerrar, em Tiago 1,5. Lê para mim, o Antunes, Tiago 1,5, para nós encerrarmos. Pastor César, enquanto eu vou abrindo aqui, Tiago, é tão Hum. forte isso aí que você falou. Jesus, né, como esse mentor, esse que tem essa capacidade, né, de trazer tudo isso aí e virar essa chave. Olha que coisa profunda. O segredo não é o mentor, mas é o ouvido. Olha que coisa forte. Eu certa vez estava estudando. Por que que Jesus falava por parábolas? E aí, quando eu fui estudar por que que Jesus falava por parábolas, era simplesmente para que os fariseus, os saduceus, os chefes da lei, não entendessem o que ele falava. O objetivo de Jesus era humilhar o conhecimento deles. Você acha que você é bom? Você acha que você sabe? Eu falo por parábola, porque eu confundo a sua religiosidade e você não consegue entender o que eu vou te dizer. A sua certeza, a sua convicção e a sua falsa sabedoria farão com que as suas próprias estruturas de pensamento sejam humilhadas. Então, que chave poderosa é isso! Ter um ouvido treinado e um coração ensinável. Tiago, o que, pastor? 1,5, por favor. Tiago Acredito que seja isso. 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se vocês precisam de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é de Deus, o conhecimento é do homem. O conhecimento te tira do buraco. A sabedoria faz você nem entrar no buraco. Então, que vocês possam ter a sabedoria de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a vida de cada um de vocês, um nível de sabedoria plena, para que vocês possam caminhar no seu âmbito familiar, caminhar no âmbito empresarial, no âmbito financeiro, no âmbito das amizades, aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, que as tendas se alarguem, aonde vocês colocarem as suas mãos, que estas mãos tragam prosperidade, não só para você, mas para todos que estão envolvidos à sua volta, que a sabedoria de Deus venha estar sobre você, para que você possa trazer ensinamento sobre a vida das pessoas, condução direta sobre a vida das pessoas, o que falar na hora certa, como falar na hora certa, o jeito certo, a mensagem certa, aquilo que vai impactar, que o Espírito Santo de Deus te conduza da melhor maneira possível, que eles venham encher você com o poder do Espírito Santo, para que você venha ter mais sede do Espírito Santo, mais sede de conhecimento, mais sede da leitura da palavra, porque a sabedoria está em Deus e ela é a única que vai fazer você enxergar o futuro e as suas limitações. Que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, quem vai estar comigo aqui em Provérbios 2 é o nosso diretor, Júlio César, de Curitiba. É uma honra, um prazer enorme receber o nosso diretor Júlio. Amanhã nós vamos estar compartilhando um pouco sobre Provérbios 2. Antunes, obrigado pela sua participação. Você, como sempre, não é raso, é profundo. Que Deus abençoe e deixa uma mensagem aí para a gente encerrar isso aqui. Amém, pastor. Obrigado aí pelo convite. Que Deus abençoe. A mensagem final é sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida.
guarde o seu coração em Deus, guarde as suas expectativas em Deus, guarde os seus sentimentos, pensamentos e emoções, e Ele vai te dar o comportamento certo para que você possa chegar no seu destino. Uma ótima noite a todos e que Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado a todos. Que amanhã nós estamos Pessoal, aqui novamente. Fala, pessoal, pastor só, Michel. só para esclarecer e fazer um pedido, né? Esse acesso à aula ele é exclusivo para quem está na nossa comunidade. Então, você que está aqui, que quer convidar pessoas, faça isso. Divulgue lá no seu Instagram, faça um convite, compartilhe o link da comunidade com pessoas, porque elas terão acesso a toda essa jornada junto conosco, tá bom? E depois a gente vai colocar isso tudo no YouTube também, para que você possa assistir por lá depois, gravado. Mas vamos participar desse momento ao vivo. E eu queria fazer esse pedido para você. Posta no seu Instagram, o flyer tá lá no grupo, tá lá na nossa comunidade. O link da comunidade está disponível lá também, para que hoje nós tivemos aqui mais de 110 pessoas, para que a gente possa terminar esse projeto aqui com muito mais pessoas, não por nosso ego ou vaidade, pelo contrário, para receber esse banquete do céu que foi essa noite de hoje. Deus abençoe. Pastor César, está contigo. Shalom, obrigado a todos vocês e vamos amanhã. Estenda a mão para alguém, que Deus estende a mão para você. Se preparem que amanhã vai ser surpreendente, tá bom? Vai ser melhor. Deus sempre tem uma porção melhor para a gente. Amanhã é uma porção melhor do que a de hoje. Pode se preparar para isso, tá? Shalom a todos vocês. Obrigado a todos os diretores da Sete Capital que estão aí. Nós vamos estar compartilhando de provérbios e trazendo ensinamento a todos aqui nesse grupo. Todos nós vamos poder falar. Se preparem que vai ser extraordinário, tá? E de vez em quando ainda vou pincelar um aí do meio aí, que não é diretor da Sete, mas que também vai falar juntamente comigo. Fica na paz. Shalom. Julião, é amanhã, Julião. Quero você, hein? Shalom. Vai ser bênção, filho de Deus. Obrigado, meu pastor. Tamo junto. Boa noite a todos. Até mais.